Dado. Pessoal, primeiramente agradecer a todo mundo que está aqui, tá? A gente vai trazer um super bate-papo, a gente sabe aí do desafio que a gente tem na contratação de um software, e a gente sempre traz o software como se fosse a salvação da lavoura no contexto geral, né? E daí a gente quer trazer algumas... Boa noite, Silvia! E aí a gente quer trazer para vocês aqui o contexto de alguém que entende disso e como que a gente deve estar nesse desafio de contratar um software, o que a gente precisa fazer, o que a gente contrata, como a gente contrata, tudo isso de uma forma bem descontraída aqui. Galera, só um segundinho que estamos resolvendo. Me ouvindo aí? Ó, me falaram que meu perfil tem que ser público. Pera aí que eu vou fazer meu perfil ser público e já entro de novo. Então, peraí, eu vou ficar com a galera aqui por enquanto, então. Isso, fala pro pessoal não desanimar não, que eu sou legal. Pessoal, ele tá só resolvendo uma questãozinha básica lá. E daí, nesse contexto, já que a gente já está trazendo esse assunto, gostaria muito que vocês trouxessem as perguntas de vocês, tá? Então, vou falar para vocês aqui um pouquinho das perguntas que a gente vai responder e a gente vai criar um material bem interessante e depois disponibilizar dentro da Universidade da Farmácia. Mais uma vez, venho trazer para vocês o propósito, né, da Universidade da Farmácia, só para vocês terem uma base. No ano passado, foram quase 8.000 drogarias que fecharam. E a grande maioria, quando a gente olha no contexto das drogarias, a gente vê que é a falta de tomada de decisão no caminho certo. O mais interessante, talvez não é interessante, mas é uma informação dolorosa, que, obviamente, ninguém quer falir um negócio. Mas quando a gente olha para o contexto por que fale, né, e a gente entrevista o cara pós uma situação dessa, é bem claro. E o software é apontado em uma dessas questões, né? Então eu não usava o software direito, eu não sei as funções do meu software e tal. E nessa linha, a gente tem que entender que o software é algo de apoio, né? Como é que o software me ajuda a construir um universo onde que eu consigo gerenciar? Tem algumas empresas que trazem isso de uma forma bem interessante. Gustavo, só na hora que você voltar aí, pontua com a gente aqui, tá? Tem algumas empresas que trazem isso de uma forma bem interessante, que só é possível administrar algo se a gente tiver a informação clara. Não tem como fazer isso o contrário. Então, eu falo que até para vocês, até frente a alguns negócios, e quando a gente olha, a gente às vezes acaba meio que tomando decisão superficial. Qual que é o preço de uma decisão superficial hoje? Tomar uma decisão superficial, primeiro que você esquece, que você coloca... Ó, tá ele de novo, tá? Vamos trazer ele aqui. Vamos ver nosso amigo agora. Boa noite Álvaro, Luma. Aí vai, hein? Agora vai, faz força aí para ver se dá certo. Tá vendo? O pessoal tava falando que era a minha internet, rapaz. Era o meu perfil que não tava público. É que esses caras assim... Fechou teu perfil, que você continua sem imagem aqui. Pessoal de farmácia é muito tecnológico, rapaz. Fica complicado, viu? Vamos lá. Ó, seguinte, eu não sei porque agora minha foto aparece, inclusive não é foto de perfil. Isso aí é um print da minha imagem mesmo. E minha internet aqui tá bombando, irmão. Cara, bicho, que será que é, meu irmão? Será? Vamos lá que vai dar tempo. Eu acho que vai dar pra gente se falar aqui. Como é que é? Verdade. Tenta tirar uma foto e postar no Stories para ver se vai permitir a câmera. Entendi. Vamos colocar uma foto dele aqui. Olha, tá isso vale ponto, né? Show! Terra, agora sim. Rapaz do céu. Primeiro que é uma honra, Gustavo, te ter aqui no nosso canal, né? Eu acho que tenho conversado com você, conversei com o Rogério sobre o objetivo da Universidade da Farmácia.
E você tava... Pra galera aqui começou até a aumentar a audiência, porque tava um mistério. Quem que é esse cara aí? Excesso de bondade da sua parte, gente. Só quem conhece o Thiago sabe que ele está exagerando um pouco, hein? Não é Mas, exagero, ó, não. antes de mais nada, eu quero aí agradecer o convite. Para mim, uma imensa honra aí poder estar compartilhando, dividindo esse momento aí contigo e com todos aí os mais de 112 pessoas que estão acompanhando conosco aí. E a ideia, né, é a gente bater um papo aí sobre o varejo farmacêutico, né, Thiago? Sim. E uma honra aí tentar, de certa forma, contribuir com o pouquinho que a gente traz aí de bagagem e, mais importante, contribuir a oportunidade que vocês nos dão aí de aprender também com vocês. Cara, conversei muito, pessoal, hoje com o Gustavo e todas as vezes que eu converso, tanto com o Rogério quanto com o Gustavo, é sempre uma conversa que a gente trata o que a gente tem que tratar e depois a gente se estende falando do mercado. E nesse contexto, são pessoas que, assim, eu sou suspeito a falar, eu falo para vocês seguirem, conhecerem esse pessoal aí, que é gente como a gente que entende do negócio e fala do nosso nível, né? Não adianta a gente, nesse contexto, né, Gustavo, contar história, né? Às vezes a gente vê muita história e não traz, na verdade, a coerência do que a gente fala sempre dentro da universidade. Então, Gustavo, meu irmão, obrigado. Isso aqui a casa é tua e da galera que está com a gente aí, subindo a audiência. Obrigado, galera. E vou trazer algumas perguntas aqui e fiquem à vontade também de vocês fazerem pergunta e tal. Fiquem tranquilos que isso aqui é de vocês, tá bom? A gente é só um canal, né, Gustavo? Exato. E como você bem colocou, acho que foi muito bem pontuado. Aqui, né, o ponto não é a gente fazer merchan, a gente fazer nenhuma discussão direcionada. De fato, é nós levarmos com transparência, com honestidade, com sinceridade, para que nós possamos, de fato, começar a criar, né, este movimento positivo de transformação tecnológica do varejo, com parcerias que, de fato, começam com transparência. Né? É isso que, na verdade, é um ponto diferencial para que a gente consiga seguir a longo prazo. Porque eu falo, né, Thiago, e todo mundo entende que sistema, gestão, software, tecnologia é quase que um casamento, né? Porque não é algo que você compra hoje, é perecível e amanhã você compra um outro. Não, é uma relação duradoura. E então ela tem que ser pautada em cima, de fato, de uma confiança e de uma transparência muito forte. Ótimo. A galera tá colocando aqui dupla, que não sei o que. Cara, quem te conhece já sabe como é que esse papo vai ser. Gustavo, tem várias perguntas, obviamente a gente vai trazer e responder todas elas. Vamos gerar um documento para a gente compartilhar com todo mundo, tá? E o Gustavo vai ficar disponível aí amanhã. Todas as perguntas que vocês trazerem através da Universidade da Farmácia, o Gustavo se prontificou a falar com todo mundo, tá? Na questão de entender, ver como que pode responder essas perguntas, o que é pertinente, Vocês bater um papo. Eu acho que até para a gente eliminar essa questão de uma decisão superficial, como é que o software funciona. Olha o Vinícius aí, ó. Vinícius está junto com a gente também. Ei, mas você foi falar isso, agora eu fiquei intimidado. Vamos lá. Galera, primeira coisa, nós trouxemos algumas perguntas e sempre é assim que a gente traz. A gente solta dentro da Universidade da Farmácia quais as perguntas que vocês acham mais pertinentes e a gente transforma ela aqui em conteúdo em relação à live. E diante desse contexto, Gustavo, a primeira pergunta aqui é como que eu faço, né, para usar bem o meu software? Né? Quando a gente fala de ter um software aí, a gente sabe que tem várias plataformas, mas o que você vê, assim, qual que é o desafio que o cara tem de usar o software no dia a dia? Bom, Thiago, a questão do software, né, enquanto a uso, usabilidade, obtenção, na verdade, dos resultados dele, tem uma coisa que é primordial, que é o quê? Treinamento, treinamento,
treinamento e treinamento. Quando a gente fala de software, o software é algo que ele tem vida própria, né? Então ele vai crescendo, ele vai ganhando novos recursos, vai ganhando funcionalidades, e mesmo que eles não ganhem funcionalidades, o próprio estabelecimento, a própria farmácia, ela vai ganhando ao longo do tempo um certo nível de maturidade, aonde aqueles processos que até então, né, eram essenciais, se tornam já obsoletos e precisa se tomar um cuidado de começar a criar novos controles. Então, esse é um processo cíclico, né, de crescimento de qualquer empresa. Há necessidade, existe um plano, esse plano é executado, se atinge o resultado, mensura, e aí se dá início a um novo ciclo, com um novo plano de treinamento e tudo mais. Dentre os pontos essenciais, tá, vamos lá destacar o ponto de partida. O êxito de um software, né, no pleno uso dele, é você ter uma boa implantação. Uma implantação pautada no treinamento, pautada em cima de uma aquisição, de fato, do conhecimento de toda a bagagem operacional de processo do sistema, e sempre está focado em reciclagem, porque dentro das farmácias a gente sabe que o turnover é relativamente alto, e então é sempre importante manter o seu time engajado e participando de todos os treinamentos, dinâmicas e tudo mais. Mas tem um ponto que é extremamente vital. Opa! Não pode continuar, pode concluir. É que eu que atrapalho. E aí um ponto vital que a gente tem que trabalhar para a obtenção de fato do resultado do sistema é trabalhar a questão do processo. Tá? Então não é usar o software por usar, é definir prioridades, definir quais são os seus objetivos e dentro desses objetivos, compra, financeiro, gestão estratégica de indicadores ou gestão tributária, definir processos e trabalhar com sua equipe alinhada aos processos do sistema também e readequar os seus processos caso seja necessário. Ô, Gustavo, nessa linha, a gente sabe que, e eu sou assim também, sempre quem é o dono da farmácia, quem está na frente da farmácia, o cara tem uma tendência a ser muito mais comercial, né, do que aquele cara que vai executar o software e tal. Na tua realidade, no dia a dia, quando você vai, assim, às vezes para uma reunião e que traz essa linha, você vê a necessidade dessas pessoas, independente do momento, ter uma pessoa que apoia aquela construção ou o cara fazer junto. Ah, tá. Mais forte. Ou o cara trazer junto. O que você acha? Olha, depende muito, né, da tua organização enquanto processo dentro da farmácia, Tiago. Vamos pensar o seguinte, quando a gente está trabalhando numa farmácia onde é uma única farmácia, que o dono participa ativamente, mesmo tendo essa pegada mais comercial, eu penso que é muito importante que ele participe de todo o processo e tenha conhecimento. Afinal de contas, ele é o único replicador eterno ali dentro, né? Muita gente pode sair, menos ele. É verdade. E é importante que ele também, né, consiga, ele passe a ter uma visão sistêmica mais ampla. No caso, né, de uma farmácia onde é uma rede com várias farmácias, é inviável, né, a gente pensar que o proprietário vai ficar focado na operação do sistema. Pelo contrário, ele vai usar o sistema para colher dele aquilo que é indispensável numa boa gestão e aquilo que é invisível, inclusive, ao olho nu, que são os indicadores, lucratividade, performance, compra eficiente, gestão financeira, gestão tributária, e buscar novos negócios no mercado. O dono, o investidor, né, na verdade, ele sempre está atrás do quê? De fazer com que seu negócio cresça e tem que estar no mercado para captar essas oportunidades. Nesses casos, é muito importante que se tenha alguém de referência dentro desta rede que possa ser a pessoa, eu digo, guardião, né, das informações, o guardião dos processos, o responsável por fazer esse mecanismo girar para proporcionar ao gestor aquilo que a gente acabou de falar, que é o invisível olho nu, que a gente só consegue mensurar através de números do sistema. Então, dentro da função, né, proprietário da loja, tem que existir uma dedicação de tempo para cuidar, mensurar, ver se essa operacionalização do software está rodando. Essa função
obviamente, na sua experiência aí, não dá para terceirizar. Essa é a primeira linha, né? Não dá para terceirizar. Hoje o mercado, né, o varejo como um todo, e muito especialmente falando de farmácias, precisam ter o discernimento de que a competitividade é alta, as nossas margens estão cada vez mais estreitas, então nós temos que, de fato, nos dedicar naquilo que né, estratégico para o nosso negócio. Então, é um momento de parar de pensar no sistema apenas como uma obrigatoriedade para emitir um cupom fiscal, uma obrigatoriedade para cumprir uma regra legislatória, né, para poder estar aderente aí aos tributos e tudo mais, mas também olhar o sistema como a sua ferramenta de trabalho, como a sua ferramenta estratégica para te auxiliar na tomada de decisões e promover aí o sucesso do teu negócio. O Gustavo trouxe um negócio para a gente, pessoal, que eu achei muito interessante antes do que a gente estava conversando. Antigamente, a gente vive uma evolução do número de farmácias desde 95, desde o ano 95, triplicou o número de farmácias dentro do Brasil. Tá me ouvindo bem? Vocês estão picando, vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeito. Beleza. Desde 95, nós tivemos uma evolução, desde o ano de 95, triplicou o número de farmácia. E na hora que triplicou o número de farmácia, aumenta a concorrência, e daí muda todo o contexto, né? Você vivia num mundo onde você permitia alguns gargalos, né? Então, se permitia vencer estoque, se permitia vender, às vezes, algum produto no prejuízo, porque a margem sustentava toda aquela questão. Tem algumas pessoas que eu já vi aqui na live aqui que tem farmácia há mais de 20 anos e sabe, né, toda a evolução. Parece que, eu falo que o cara que administra a farmácia, ele também pode ir para a NASA, né, Gustavo? Porque tudo que se faz hoje dentro do contexto não é simples, né, não é algo fácil de fazer. E daí, Gustavo, você trouxe um negócio que é legal. Antigamente, e há um tempo atrás, a gente contratava software para lançar nota fiscal, né? E para controlar o fiado. E era essa, às vezes, ali ainda tinha no sistema, eu lembro quando a gente mudava, que dava aquele trabalho, passar aquelas notinhas, tudo na hora que trocava para um software. E essa é uma realidade que não é de muito tempo não, bicho. Isso é coisa recente. Na necessidade agora que você trouxe, que é uma questão de sobrevivência, né, cara? Não é algo que eu escolho mais. É uma questão de sobrevivência mesmo. Não é mais utilizar uma solução que garanta a tua performance e o teu desempenho enquanto negócio, né, enquanto farmácia e competitiva, além do mais, né, e te manter uma margem de contribuição positiva, passa a ser algo essencial, é sobrevivência. Vou arriscar aqui, Thiago, fazer um comentário dentro da participação da composição da receita de uma farmácia, né? Se eu tiver equivocado, aí você me corrige, porque aí é você que é o fera na informação. Dentro da receita bruta de uma farmácia, hoje, praticamente 70% dela já está comprometido com o fornecedor, né? Que é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. A gente tem que fazer realmente um desdobramento muito grande para poder diminuir 2 pontos percentuais nessa questão do CMV. Então, se eu espero ter uma rentabilidade de 10% do meu negócio, eu tenho que conseguir trabalhar muito bem esses outros 20%, que são o quê? As despesas operacionais, administrativas, ou seja, eu gasto o quê? Com quem? Quando? E a partir do momento onde a gente perde essa eficiência administrativa, seja ela na reposição, seja ela na compra, na venda, ou na própria gestão financeira e tributária, nós estamos sacrificando o quê? Estamos sacrificando aqueles 10% de margem que nós esperávamos. Então, a ineficiência de gestão, a conta vem, só que ela vem para a nossa margem, ela não vai para o distribuidor, porque a dela já está garantida. Então, nunca se fez tão importante a necessidade de ter uma gestão alinhada em tempo real. Não é olhar o teu fluxo de caixa uma vez por semana ou cada 15 dias. É olhar a tua lucratividade diariamente. Porque diariamente é o time mínimo que você precisa para poder se recompor e mitigar o maior número de perda possível.
E como é que você enxerga isso no olhômetro, né? Passa a ser não humanamente impossível, passa a ser, de fato, né, humano e tecnologicamente impossível, se você não tem uma ferramenta que te mostra isso com efetividade. Gustavo, você me fez lembrar de um negócio aqui, que é assim, né? Olha o contexto que a gente traz para a vida quando a gente fala de administração. A gente fica com o que sobra, né? Várias vezes eu trago no contexto com a galera aqui que qual que é o indicador mais importante do negócio? É o lucro. É ele que você paga as suas contas, é ele, independente se você fatura X ou Y, é o lucro. É o lucro que dentro do contexto que vai sair a própria, eu não vou dizer a sua prosperidade, né? Porque a gente tem que começar a tirar esse nome de sobrevivência quando a gente olha para o contexto de administração e garantir prosperidade. E você trouxe um contexto que é legal, que quando o cara começa para segunda, terceira, quarta loja, assim sucessivamente, é porque ele já pegou esse caminho da prosperidade, ele já consegue enxergar claramente onde que é o gargalo dentro do negócio dele, né? Então, daí, como você trouxe, correlativamente, qual que é o CMV que o cara está tendo em relação ao faturamento e traz isso num contexto diferente. Nessa ponta, e trazendo só a questão da forma como a gente tem que olhar para esse contexto, você trouxe de uma forma que até eu, às vezes, eu peco, né? Que às vezes é olhar todos os dias, né? E o que você, olhando para esse contexto, que você considera olhar todos os dias? A gente trouxe até isso, a gente tem até uma live gravada da Gisele junto com a Tamires, mas você que está rodando bastante, o que você percebe que são as falhas dos empresários em relação ao que se toca no software, a forma como eles colocam? Até para as pessoas fazerem um paralelo, pô, será que é isso que eu estou fazendo aqui, eu preciso melhorar? Olha, Thiago, assim, tem algumas coisas que, de fato, elas têm que fazer parte do cotidiano do gestor, tá? Tem uma máxima, né, que fala que tudo que não é medido, né, que não é mensurado, não pode ser controlado e não pode ser gerido. Então, tem alguns indicadores de performance que eles são indispensáveis. Hoje, por exemplo, o que eu poderia te trazer como essencial, lucratividade, tá? Como você bem colocou, o que paga, na verdade, a conta e a sustentabilidade e a prosperidade do negócio é o resultado que ele deixa no final do mês. Então, acompanhar diariamente, né, teus indicadores de lucratividade por produto ou por grupo de produto são indispensáveis para você ter uma boa gestão e garantir o resultado no final do dia. Um outro ponto importante vem mais alinhado com a questão da gestão financeira. Foi isso tempo, né? Bons tempos aquele onde a gente, no caixa, recebia dinheiro, cheque fiado. Então, o teu trabalho no final do dia era trabalhar o quê? Depositar o cheque, depositar o dinheiro, de vez em quando correr atrás de um cheque sem fundo e uns fiados devedor aí. Hoje não mais. Hoje, 50%, praticamente, metade da receita do segmento de farmácia, ele já é transacionado com dinheiro eletrônico. Nós estamos falando aqui de operações de cartão. Não estou nem entrando aí numa nova tendência, que são as carteiras digitais, pagamento por QR Code. A pergunta é, eu estou conseguindo diariamente conciliar de uma maneira efetiva que garanta que eu esteja recebendo tudo que eu vendi por cartão na taxa correta contratada, na quantidade correta que eu tenho que receber líquido? Todas as minhas vendas estão entrando no meu fluxo financeiro? Então, é mais um ponto de observação importantíssimo para se trabalhar. Um terceiro ponto é a gente olhar sempre a questão tributária. Farmácia, né, todo mundo aqui vai estar muito bem ambientado com o tema. Farmácia é um dos segmentos que tem uma das classificações fiscais tributárias mais amplas que existem. E aí, qual que é o trabalho, né, que o teu contador deveria ter? É poder fazer o quê? A segregação de receita de todas as vendas que você fez para, de fato, fazer com que a apuração de cada tributo, de cada produto, de acordo com cada característica, possa ser calculado de maneira a permitir você pagar o correto, mas também não pagar a bitributação. Hoje, são muito poucos os farmacistas que enviam, inclusive, informação consistente e suficiente para que o contador possa fazer isso. Não estou entrando nem no mérito de que, às vezes, a gente está trabalhando com contadores que não são nem específicos para a farmácia
e que tributa uma farmácia da mesma forma que tributa um varejo convencional. Então, esses são pontos que, se não acompanhados diariamente, acabam levando o quê? A essa ineficiência administrativa e que, consequentemente, vai impactar de maneira muito forte na tua margem de contribuição. Por isso que não comum a gente vê muitos casos do cara, trabalho, e o salário do meu balconista é mais do que ele sobe no final do mês, né? Ô, Gustavo, vai ter que fazer umas 10 lives para discutir todos esses assuntos. Cara, o pessoal perguntou aqui, e eu acho que é muito legal, tem duas pontas. Primeiro, pessoal, alguém perguntou aqui margem bruta e alguém perguntou lucro ideal. Primeiro que, se a gente parar para pensar, tem fatores que são internos e tem fatores que são externos. Obviamente, o interno a gente consegue controlar, tomando uma decisão sobre ele amanhã. Os que são externos, a gente precisa de uma campanha, alguma coisa. Então, vamos imaginar, só para fazer uma separação, tá? Que quando eu vou buscar receita, quando eu vou buscar margem, alguma coisa desse tipo, eu preciso de algumas questões que são externas. Tá? Então, eu dependo de público, eu dependo de outras questões. Quando eu vou tomar decisão olhando para o meu negócio, eu dependo de informações internas. Então, vou dar um exemplo aqui, CMV, margem bruta, despesa operacional. Daí, olha que legal que o Gustavo trouxe, já respondendo as suas perguntas, tá, Flávio? Primeiro, se você parar para pensar, tá cortando? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Opa, agora o pessoal falou que o áudio está ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou, pessoal? Corta um pouquinho, mas tá dando para entender bem aqui. Aí, deixa eu ver se eu consigo tirar do Wi-Fi aqui. Vamos ver se vai dar. Não façam. Bater um papo. Já voltou. Melhorou? Aí, ó. Voltou, melhorou. Tá louco, velho. Hoje tá de sacanagem com nós, ô Gustavo. Não, tá? Eu conheço umas empresas de tecnologia que trabalham com conectividade, cara, top. Depois eu te indico. Tá ótimo. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Nesse contexto dessa questão da live, dos indicadores, tô com um assessor meu hoje aqui, o Gustavo, do Guilherme, tá do meu lado aqui, ele até me trouxe algumas perguntas. Dos fatores que a gente consegue administrar, Flávio, a gente administra uma parte menor. Por quê? O CMV, se ele circular aí de 60% até 70%, você tem uma variável pequena, mas é despesa paga pelo boleto e o boleto vence. Tá? Então a gente sobra 30% para a gente administrar melhor. Então a nossa energia tem que estar focada naquilo ali, já a gente vai falar de precificação nesse sentido, tá, pessoal? Daí o que acontece? Esses 30% que eu administro, o que vem para o meu bolso é o que sobra do que eu administro bem. Então, respondendo a tua pergunta, não tem margem ideal. Por quê? Eu posso ter um CMV de 75% e uma despesa de 15%. Tá? E eu conheço o contexto desse jeito. E eu posso ter um CMV de 60% e uma despesa de 30%. Então, isso depende muito do faturamento da loja, depende do contexto da contribuição de genérico, de trade, de perfumaria. Então, isso são algumas perguntas que, se vocês quiserem um pouco mais de explicação, pode entrar em contato através lá do Instagram da Universidade da Farmácia, que o pessoal está à disposição para ajudar vocês lá, tá? Gustavo, nessa mesma linha, tem algumas coisas que referenciam esse número que é externo, né, quando a gente fala de faturamento. E a gente acaba meio que sendo dependente de alguns fatores também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que você entende, qual que é a necessidade do software fazer gestão de estoque. Em 2 pontos, o que é gestão de estoque em relação a isso para você e como é que ele influencia diretamente na ruptura, né, que foi uma das perguntas que o pessoal fez aqui, como que você elimina a questão de faltas e tudo mais nessa linha. Quando a gente fala, né, boa pergunta, Thiago, eu te agradeço por ela, que enriquece muito o nosso bate-papo aqui.
quando a gente fala em gestão de estoque, né, o próprio nome já diz, né, a gente poder gerir de maneira adequada, de maneira inteligente, a nossa disponibilidade de produtos a serem ofertados no balcão, ou num delivery, ou num teleentrega, ou num e-commerce para o nosso cliente. E aí uma gestão de estoque, ela vai encontrar o seguinte, tem duas perguntas, uma pergunta que eu sempre faço. O que é melhor? Você ter uma quantidade de estoque excedente ou você trabalhar com uma quantidade de estoque mais reduzida? Eu digo que nenhuma das duas são boas, tá? O ideal é que você tenha uma gestão de estoque, uma quantidade de produtos suficiente para atender o seu cliente sem ter a ruptura, porque a ruptura faz com o quê? Faz com que você perca a venda, que o seu consumidor passe a visitar uma farmácia concorrente porque o teu produto não estava disponível. E a partir do momento que ele visita o concorrente, ele pode gostar de lá, ele pode ter um bom atendimento, ele pode ter uma experiência diferenciada, que é aquilo que a gente quer promover através da tecnologia também, numa gestão de venda. Então, não ter o produto é convidar o nosso cliente a conhecer o concorrente. Pelo outro ponto, ter excesso é a gente descapitalizar recurso com liquidez imediata, no caso dinheiro, para colocar produtos na prateleira que vão demorar para serem vendidos, fazendo com que eu perca a capacidade de capital de giro e de investimento. Então, no que o sistema contribui, ele deve, todo o sistema que traz uma gestão, quando a gente fala gestão mesmo, é gerir inteligentemente o seu estoque, entender, primeiramente, qual é a sua curva de produtos, né? Sua curva A, B, C e até uma curva D, que são os produtos sem movimentação. E quem tem 3, 4, 5, 10, 20 lojas, sabe muito bem que curva ABC não é padrão, né? Ela é de acordo com a característica de cada loja. Às vezes, duas lojas na mesma cidade possuem características de produtos diferentes. Então, primeiro a curva ABC, que o sistema deve calcular automaticamente, para você entender em quanto tempo, mais ou menos, qual que é o nível de rotatividade de cada produto dentro da loja. Consequentemente a isso, a gente chega no cálculo de demanda. O que é o demanda? É todo um algoritmo aritmético por trás que projeta qual que é a quantidade mínima que eu preciso ter de cada produto dentro da minha loja para estar com ele disponível para os meus clientes em determinada quantidade de dias. E aí, essa determinada quantidade de dias, aí é um ajuste fino, como você bem pontuou no caso da lucratividade, no caso do CMV. Dependendo da característica, uma loja pode ter estoque de 60 dias de um produto curva A, ou pode trabalhar com estoque mais reduzido. Então, depende muito da sua característica de localização, tempo de reposição, o quanto o consumidor interage com aquele produto, e também sempre lembrar de desconsiderar comportamentos não padrão. Vamos supor que você ganhou uma licitação com a prefeitura aí de Varginha e acabou vendendo um caminhão de hidroxicloroquina aí. Pronto, cara, a tua demanda já foi lá em cima, mas é uma demanda real? Não, não é, cara. Ela foge do desvio padrão. E tem um outro ponto também, que preserva a tua a tua margem de fluxo de caixa. A tua demanda mensal, ela nem sempre é uniforme. Às vezes ela é variante. Então, às vezes eu tenho um produto que vende, eu tenho uma demanda de 100 por mês, mas eu vendo 25 na primeira semana, 25 na segunda, 0 na terceira e 50 na última. Então, será que eu preciso repor minha quantidade no começo do mês? Porque um produto de curva eu poderia. Mas eu consigo ir dividindo para ter um estoque mais alinhado à minha expectativa? Claro, e mesmo porque, né, Thiago, metro quadrado de estoque é demasiadamente caro, né? Então, eu já tenho um segundo prejuízo aí. Então, por isso que é importante se trabalhar com essa gestão. E aí eu finalizo reforçando aquilo que eu falei. Gestão é gerir de maneira inteligente e ter o estoque da maneira correta. E quando vai para a gestão de informação, né, a gente tem que tirar o viés, né, o Gustavo? Às vezes as pessoas estão muito enviesadas ali, isso vende, isso não vende. E daí na hora que você vai para o contexto, sabe que é um negócio legal que a gente percebeu aqui, Gustavo?
que dos últimos 2 anos, 50% do estoque que se vendia dentro de uma farmácia já não se vende mais. Olha que legal. Então é como se o mix de produto mudou 50%, e se eu tiver enviesado naquele mix de produto, eu tenho esse produto parado na loja. Muda o comportamento de compra do consumidor, né, Thiago? E aí o cara que é acostumado a comprar no caderninho, né, no falteiro, e olhar, eu vendi um cataflã, vou repor o cataflã. Mas o mercado pode não estar mais comprando cataflã, pode estar comprando uma marca similar. Então é muito bem colocado, esse mix muda bastante, e da mesma forma que o mix muda, muitas vezes tem um produto que está girando pouco e está lá numa curva C sua, porque às vezes ele está mal posicionado no que tange a lucratividade da farmácia. Por isso que também analisar a lucratividade é muito importante. Às vezes um produto não vende porque está caro, está descalibrado com relação ao preço do mercado. Cara, tem um tanto de pergunta aqui, o tempo tá voando, bicho. É 1 hora e pouco. Agradecer a galera, tem uma galera participando comigo aí, tem uns fãs aí hoje, viu, Gustavo? Tem uns caras aí que é ter um fã. Vamos fazer mais. Agora a gente aprendeu como é que funciona, né? Cara, isso é legal, muito bom. E, Gustavo, você trouxe pra gente, já falou um pouco de estoque, falou um pouco dessas conciliações. E sabe um negócio que é legal? E todo mundo me pergunta isso. Na escolha de um software, e quando o cara vai para uma linha de o que ele vai escolher, o que você acredita? Esse software tem que ser de um segmento farm específico? Segue a linha lá do que a gente fala de contador? Olha, Thiago, sempre tem que ser, tá? Vamos lá. Hoje, o varejo, ele é um dos segmentos mais dinâmicos e um dos segmentos mais, assim, quentes, né, da economia. Ele é sensível, tudo acontece lá primeiro, porém, o grande desafio do varejo hoje é levar experiências, né, cada vez mais encantadoras para o consumidor, que é isso que fideliza. E um software, tá, quando a gente está falando no nosso segmento de farmácia, é indispensável que ele tenha, né, sido desenvolvido com esse objetivo, olhando as características desse segmento. Isso, cara. Isso é muito importante. Mesmo porque nós somos um dos poucos varejos do Brasil, né, na verdade, né, digamos assim, do mundo, que tem uma característica diferente dos demais. Você pega uma loja de roupa, você tem quantas calças jeans lá? Um monte, mas cada um tem uma particularidade diferente. E farmácia, que você às vezes tem vários produtos diferentes e na essência é o mesmo produto. Vamos olhar os genéricos, né? Vamos olhar os similares. Então o software tem que ter a possibilidade de direcionar o atendimento a um genérico, a um similar. O balconista tem que saber qual que é o genérico similar de determinado produto. Ele precisa, né, saber fazer na hora da compra o que substitui quem. Que um produto vem fracionado, você compra numa caixa e vende um blister. Então tem uma série de características que eu nem entrei ainda, né, na parte de regulatório, né, porque na essência, o que é uma farmácia? É um comércio de drogas. Né? A única diferença é que são drogas lícitas e que, se mal administradas, causam muito mal. Então, por isso que isso é tão regulamentado. E um software que não é desenvolvido com essas características, além de não promover uma boa experiência no relacionamento da farmácia com o consumidor, não preservar uma condição boa de compra, ela também não permite uma boa gestão e também não atende às regras de fiscalização. Está fadada a fechar e o farmacêutico até poder ser preso por não cumprir algumas obrigatoriedades, né? Ótimo. Gustavo, agora, obviamente, né, se é um do segmento farma, a gente tem que pensar em integração também. Hoje a gente vê uma participação muito grande de PBM, hoje a gente vê uma participação muito grande de outros entrantes aí, farmácia popular e tudo mais, gerenciamento de informação, como você mesmo trouxe. Qual que é a capacidade, quando a gente vai olhar para esse contexto, de fazer uma precificação, né? E o que você acha que um software tem que ter para falar assim, para facilitar a vida do cara? A gente está falando de um segmento que tem mais de, na naturalidade, em torno de 5 mil itens, né, dentro de uma loja.
Ou como é que você vê assim, a necessidade do cara falar assim, cara, eu vou contratar um software porque eu preciso fazer uma precificação bem feita. O que você vê que é a necessidade nesse sentido? Ó, você tratou dois pontos. O primeiro eu vou ser bem sucinto. Então vamos lá. Integração com terceiros. Cara, tem muitas, né, frentes, né, que permeiam aí. Então, a integração com distribuidora, pedido eletrônico, integração com ferramentas de cotação, PBM, farmácia popular, SNGPC. Então, tudo isso aí o software precisa estar integrado para promover uma experiência rápida no balcão. Porque na farmácia, o teu consumidor até fica lá 1h30, né? Exagerei, mas olhando dermocosmético, tintura de cabelo, tudo se envolvendo numa experiência de compra. Mas na hora de pagar, ele quer ir embora rápido. Então, precisa de uma agilidade no atendimento. No que tange a precificação, aí o tema, né? Poxa, iria uma live para durar uma semana aqui, né, Tiagão? Mas o sistema precisa permitir com que o empreendedor possa fazer uma estratégia de precificação orientado o quê? Orientado à gestão de categorias, produtos promotores de tráfego, né, os geradores de tráfego, os geradores de renda. Então, ou seja, eu preciso precificar e classificar a minha margem de contribuição para gerar para o consumidor uma percepção positiva do preço, mas que dentro de um mix ele preserve uma boa rentabilidade para mim. Então, aqui a gente tem uma estratégia de precificação baseada em desconto, o sistema tem que permitir essa categorização, mas ao mesmo ponto ele também tem que preservar a minha rentabilidade, e isso a gente só consegue, né, segregando, tendo a flexibilidade de movimentar essas categorias. E nesse ponto, né, o mercado já vem se desenvolvendo bastante, mas ainda é muito carente em conseguir definir muito bem essas estratégias. Quais são os produtos que eu posso sacrificar e aonde que eu consigo recuperar essa margem para ter um mix positivo, né? Aí é onde entra a necessidade de assessorias para poder tirar a farmácia dessa inércia e começar a entender o quê? Como que é o comportamento do consumidor. Olha o que o Gustavo Olha o que o Gustavo está falando para a gente, pessoal. Primeiro que a gente tem produto formador de opinião, isso não é novidade para ninguém, e a gente tem gerador de tráfego e também o que vai gerar margem. Então, no mesmo contexto só de uma farmácia, a gente tem várias parametrizações, né? Isso é importante destacar o que o Gustavo está trazendo, e pensar assim, ó, eu vejo muito essa pergunta no ar, como é que eu dou margem, qual que é a margem que eu coloco nesse produto, qual que é a margem que eu coloco nesse produto, nessa classificação. Pessoal, o software é uma ferramenta de apoio para te ajudar na gestão, né? Então ele tem que te liberar tempo para ter aquelas funções primordiais de dono, né, Gustavo? Se você... cara, se você tá tendo que fazer isso de uma forma dificultada, que te leva muito tempo, que você não consegue fazer de uma forma bem dinâmica, o teu tempo vai ficar no operacional. E tempo de empresário que fica no operacional, eu falo, pessoal, que pra gente aqui também não é diferente, tá? Mas a grande maioria das pessoas sabem que na hora que eu vou puxar esse tempo, às vezes eu dedico essa parte desse tempo, até do operacional, eu tenho que estender ao longo do dia para conseguir cumprir, senão eu não cumpro. Então, qual que é a parte, né, que o software te ajuda? O software é uma ferramenta de apoio. E às vezes o software acaba virando um problema dentro da loja, né, Gustavo? Nesse sentido. Então, implantação, parametrização, treinamento. Tem uns 15, eu vou falar o primeiro mês, né, Gustavo? O software é adaptação, né, cara? O primeiro mês é adaptação e apoio. Ele é um processo de construção, né? Ele vai se construindo, vai se moldando dentro das suas características, da mesma forma que você também vai se adequando a novos processos que te tragam mais efetividade, maior ganho de tempo, maior eficiência na obtenção dos resultados. Então, há uma congruência muito forte, né, entre o operacional com o estratégico, e aí ele deixa de ser, na verdade, um ponto de apoio, né? Ele vai virar ferramenta de trabalho para os balconistas e vai virar ferramenta de gestão
para você, empreendedor, né? Para que você possa, de fato, aí ter tempo para poder estar no mercado olhando o quê? Olhando oportunidades, né? Olhando para o que realmente precisa olhar, né? Tomando, tendo frente da direção. Ô, Diogo, depois eu vou fazer uma live com você, viu? Aqui. Nessa linha, Gustavo, você trouxe mais um ponto aqui e cada hora está puxando, né? Um pouco mais essa questão. O software tem que ser uma ferramenta de apoio também, está tudo pronto para quem está vendendo, né? O empresário também não pode ser algo consultivo que toda hora, isso aqui está certo? Esse produto tem no estoque? Cara, dá uma olhada nisso aqui, parece que o software vira um problema até para quem está na área de venda. Como é que é essa integração também junto com a equipe para fazer esse software rodar 100%? Olha, Thiago, é um ótimo ponto esse, tá? Como você bem colocou, um software ele é uma ferramenta, né, um algoritmo de processamento de dados que trabalham basicamente compilando as informações que você imputa, gerando esses resultados. Então, um ponto importantíssimo é que a farmácia entenda que aquilo não é apenas uma obrigatoriedade de cuspir cupom, que o proprietário tenha a percepção de colocar as pessoas adequadas dentro de cada funcionalidade. Você trouxe um ponto de observação aí que é muito comum dentro das farmácias. Eu consigo confiar no meu software a ponto de saber que aquela quantidade de estoque de fato é real? Isso é imprescindível quando você quiser criar uma cultura digital, quando você quiser ir para o e-commerce. Você tem um estoque errado, o teu estoque fica disponível errado para o teu cliente virtual. Então, é importante que se trate todas as etapas. Por exemplo, a entrada de mercadoria. Normalmente se terceiriza a entrada de mercadoria para a pessoa mais júnior da farmácia. E é uma tratativa crucial, porque é lá que você tem a entrada do produto, e o produto alimenta teu estoque, alimenta teu fluxo financeiro de despesas, ele vai alimentar o preço desse produto. Esse produto vem com um preço diferente e dá até a mensagem ao sistema, mas o cara ignora, ele nem dá o trabalho de ler, é aqueles enter automático que vai no piloto, né? E aí o que aconteceu? Você comprou o produto, não fracionou, entrou com o preço errado, margem negativa, rebentando tudo, indisponibilidade do estoque. E aí, quando você vai ver, você pode tirar quaisquer relatórios de indicadores, que nenhum deles vai te promover o sucesso. Gustavo, o tempo de consertar isso, ele é muito maior que o tempo de preparar o início, né? Muito maior que o tempo de preparar e muito maior do que a disciplina tem que desenvolver para tratar isso aí diariamente. Ótimo. Gustavo, veio uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante você responder para a gente. É possível ter uma venda, fazer uma venda sem nenhum contato com o cliente através de um link de pagamento? Gostaria que você falasse um pouco dessas integrações, né, que vocês estão vivendo aí desse mundo aí. Tiago, aqui abre um leque gigantesco. Aqui não dá para falar só de link de pagamento. Aqui a gente tem que entender o seguinte ponto. Nós estamos vivendo um momento de epidemia, né, de pandemia, na verdade, mas uma pandemia de escala astronômica que tem mudado muito o comportamento do consumidor. Muitos vão se lembrar que em 2008, 2009, nós passamos por uma crise mundial de ordem econômica muito grande. E foi principalmente quando a gente teve o maior boom de medicamentos genéricos similares, né? Por quê? Porque a falta de poder aquisitivo, a queda do poder aquisitivo do consumidor, fez com que ele buscasse um genérico similar. E depois que ele retomou o poder aquisitivo em meados de 2012, ele continuou comprando o genérico. Por quê? Porque ele viu que é tão bom também quanto o que ele comprava como referência, Novalgina ou Magnopirol. Agora nós estamos tratando de uma pandemia que vai gerar, sim, impactos econômicos, porém ela também traz um fator de distanciamento social. O distanciamento social ele tem mudado a relação do consumidor dentro do varejo. Então, o consumidor que visitava a farmácia, que passava ambiente para o seu cuidado pessoal, ele passa a ver a farmácia com a característica de tratamento para doença. Então, e muitas vezes ele vai correndo e a gente perde a oportunidade de fazer esse relacionamento.
Então, hoje o consumidor está resistente a ir na farmácia, está resistente a colocar o dedo numa maquininha para pagar o POS. Tem uma solução nossa, né, que é uma solução muito consolidada, que é o quê? Ela traz um up, né, para as relações de delivery, que foram soluções que fomentaram muito nessa pandemia. As farmácias estão investindo e nós temos soluções bem robustas para gerenciar o delivery. O link de pagamento, você não manda mais o POS. Você manda um link de pagamento por WhatsApp ou por SMS e aí o cliente paga lá. Quando você sair com a mercadoria para entrega, a mercadoria já está paga, já transacionada pelo cartão. Lá ele vai abrir um link, vai pôr os dados do cartão como se ele estivesse fechando uma compra num portal de um e-commerce. Isso beneficia também, de maneira muito particular, as farmácias que não estavam preparadas com estrutura de delivery. Por quê? Quando você não tem uma estrutura de delivery, você tem que fazer o quê? Terceirizar. Você daria o seu POS na mão de qualquer terceiro? Não, né? Com o link de pagamento, você consegue terceirizar toda uma estrutura de delivery. Por quê? Porque ele só vai fazer a entrega. Né? Então, fica muito mais seguro, mais prático para ambos os lados. Tanto do ponto de vista de transação financeira, quanto do ponto de vista, né, de segurança com a saúde. Além do fato, né, do e-commerce, que tem ganhado aí uma representatividade muito grande e que tende a trazer o seu consumidor para uma plataforma que até então é novo, que ele está começando a navegar por obrigação e que tende a virar uma tendência. Um dia, você descobriu que comprar no e-commerce era fácil, alguns determinados produtos. Não precisava mais ir para Belo Horizonte, né? É que agora a Varginha, mas para quem morava em Paraguaçu, não era fácil comprar notebook de um dia para o outro, né, Thiago? Não, mas aí agora... você descobriu que a Dell te entrega em 2 dias, cara. E aí você começou que é o quê? Uma boa experiência. Hoje você tem Dell em Varginha, não vai buscar, você compra no e-commerce. Ô, Gustavo, cara, papo nota 1000 e assim, respondemos grande parte das perguntas e daí a gente tem mais 4 minutos. Eu gostaria que você falasse de 2 coisas pra gente. Alguém perguntou aqui de inventário diário. E, bicho, não, a gente vai ter que voltar aqui em outra live ou esquematizar pra gente trazer mais assuntos aí em relação ao que as pessoas estão perguntando. Fala pra gente um pouquinho desse inventário diário que vocês fazem. Inventário diário, assim, não dá para contar a loja inteira todo dia, né? Sim. Então a gente faz como se fosse um inventário por amostragem. Você pega e seleciona quais são os seus funcionários que vão participar desse programa de inventário e determina lá, olha, vão contar 20 produtos genéricos, 10 similar, 5 de perfumaria, 5 de HPC. Pronto, todos os dias o sistema busca aleatoriamente dentro daqueles grupos de produto e já recomenda, hoje você, Thiago, vai ter que contar isso. Você tem até o final do dia, senão o sistema vai ser uma sarna no teu pé e vai apontar para o teu gestor depois que você não cumpriu com essa efetividade. Pensa que se 5 funcionários... Cara, acabou? E tá acabando o tempo, irmão. Infelizmente, assim, galera, muito obrigado a todo mundo aí. Gustavo, gostaria de te fazer um convite. Vamos fazer mais. O Gustavo vai ser um dos nossos embaixadores aí da Universidade da Farmácia. Então, ele aceitou o nosso convite de dedicar um pouco do tempo dele para nos ajudar a desenvolver nessa questão. Uma vez no mês ele vai estar voltando junto com a gente aí. Wagner, já tá vindo a tua, tá? Vou entrar em contato. Gustavo, o Gustavo vai estar junto com a gente dentro da Universidade da Farmácia, vai responder todas as perguntas de vocês, podem mandar, e o Gustavo, deixem o telefone, obviamente, se vocês quiserem, tá? E daí a gente vai passar para o Gustavo entrar em contato com vocês. Gente, não tem gente mais interessada que o Gustavo para estar junto com a gente aí e fazer esse negócio acontecer. Meu irmão, a próxima vai ser no máximo daqui a uns 10 dias, viu? É só o tempo que a galera engajou bastante aí, tá na hora da gente fazer esse negócio acontecer. Muito obrigado. Até a próxima. Desculpa, meu irmão. Vou te dar aí o resto dos 30 segundos que você falar. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos que participaram, que prestigiaram. E eu quero, assim, manifestar que eu estou muito honrado pelo teu convite, né?
em ser um dos embaixadores aí da Universidade da Farmácia. E o meu propósito é o mesmo que o seu, levar aí para o varejo farmacêutico essa revolução muito importante e que a gente consegue promover através dessa transformação tecnológica também. Já faz parte do nosso dia a dia, esse nosso bate-papo é um exemplo real disso. Isso, cara, obrigado. Grande abraço para você e até a próxima, viu? Até mais, meu irmão. A próxima é com cerveja, né? Com cerveja, churrasco e patrocinador oficial. Grande abraço, cara. Tchau, tchau.